Olá, chegamos até você mais uma vez aqui pela Rede Gênesis de televisão, para você de Uberlândia, para você de todo o Brasil e em outras nações onde a Gênesis chega, né, pela internet. E o nosso desejo é que neste dia, né, a graça de Deus, o amor de Deus esteja aí na sua vida, presente na sua casa, no seu lar. Nós estamos vivendo mais um momento de final de ano na nossa vida, um ano que está acabando, 2014, chegando ao seu final. E esse momento é um momento muito importante porque é um momento de reflexão do ano que passou, daquilo que fizemos, daquilo que não conseguimos fazer e de já irmos projetando os nossos projetos e sonhos para o novo ano que já está chegando aí, que é 2015. E nós estamos falando aqui de um tema muito interessante que é como viver uma vida vitoriosa, como podemos ter vitória, ter êxito na nossa vida cotidiana. E eu quero ler um versículo para você que está em Romanos, no capítulo 8, e o versículo 37, que é um versículo muito interessante. Veja aí comigo. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém. Esse versículo de Romanos é um versículo que eu amo muito, porque ele fala daquilo que nós somos em Jesus, daquilo que eu e você podemos ser em Jesus. A Bíblia declara que nós já somos mais do que vencedores. E nós precisamos ter fé nessa palavra e nós também declararmos, verbalizarmos que somos mais do que vencedores. Então, em todos os seus projetos, em todos os seus sonhos, no seu dia a dia, na sua vida familiar, profissional, nos seus estudos, você vai declarando: eu já sou mais do que vencedor. E é isso que Deus tem para você. E essa palavra que você vai ouvir hoje fala exatamente sobre isso. Como me posicionar para vencer. Então, olha, nosso programa segue, você vai ter nossas chamadas, vai ter a primeira parte dessa mensagem. Daqui a pouco eu volto para a gente fazer uma oração vitoriosa em nome de Jesus. Até daqui a pouco. Estou aqui com muita alegria no coração para falar para vocês sobre o Congresso de Homens, algo que tem sido sobrenatural neste sábado. A graça de Deus está sendo derramada de maneira especial, um alimento novo tem entrado nos nossos corações e vidas têm sido transformadas a partir desse congresso. Deus nos reserva a cada ano momentos especiais para que possamos receber uma unção diferenciada, uma unção especial. É um local onde estamos recebendo essa unção, onde estamos recebendo esse alimento especial que vai fazer a diferença nas nossas vidas. E nós queremos que faça também a diferença na sua vida. Nós queremos que faça a diferença na sua família, na sua casa. E por isso nós te convidamos que você venha nos eventos da nossa igreja, que você venha, você de Uberlândia, você do Triângulo Mineiro, você do Alto Paranaíba, você de Itumbiara, você de Araporã. Nós queremos te convidar a estar participando das nossas igrejas, para que nós possamos juntos experimentar algo sobrenatural, experimentar o novo de Deus nas nossas vidas. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu, pastor Wesley, te convido para os cultos da nossa igreja em Itumbiara, na Rua da Máquina, número 770, na nossa sede. E também na nossa igreja no bairro Marulina, na Avenida Equador. Os nossos cultos são às quartas, quintas, sábados e domingos. Você é nosso convidado. Graças a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias. Deus tem colocado uma palavra no meu coração. Estamos chegando em mais um final de ano, momento importante da nossa vida. Como eu falei agora há pouco, momento de balanços, da gente olhar para trás. As empresas fazem balanços, nós também temos que fazer o nosso balanço, né? Da nossa fé, do nosso relacionamento com Deus, da nossa vida familiar, da nossa vida profissional, da nossa vida ministerial, enfim, todas as áreas da nossa vida. Eu dei um tema para essa palavra. O tema é posicionado para vencer. Posicionado para vencer. Anote aí, posicionado para vencer. E eu quero que você abra em 2 Reis,
capítulo 2, e eu quero ler a partir do verso 1 até o verso de número 12. 2 Reis, capítulo 2, do verso 1 ao verso 12. Posicionado para vencer. Eu creio que todos nós queremos vencer, amém ou não amém? Todos nós desejamos vencer. Nós abrimos este ano com a palavra profética de Deus para nós, o ano da porção dobrada. E nós estamos fechando o ano, e nós não esquecemos essa palavra. Nós não esquecemos que essa palavra é uma palavra de Deus para nós. E nós estamos perseguindo, eu estou perseguindo. Você está perseguindo a porção dobrada de Deus para a sua vida? Esse texto aqui é o texto que nós recebemos no início do ano. Ele fala do relacionamento de dois homens, o profeta Elias e o profeta Eliseu. Elias era um dos maiores profetas do Velho Testamento, foi um dos maiores profetas do Velho Testamento. Eliseu pediu porção dobrada da unção, do poder de Deus, da graça de Deus que estava sobre Elias, e Eliseu recebeu. Então nós precisamos prestar atenção. Eu quero refletir com você aqui. Eliseu, ele recebeu um chamado de Deus através do profeta Elias. Eliseu um dia estava trabalhando no seu negócio, e Elias passou e jogou a sua capa sobre Eliseu. Eliseu entendeu aquilo como um chamado de Deus. Eliseu fechou o seu negócio. Ele lavrava com a junta de bois, ele trabalhava com uma junta de bois. Ele pegou aqueles bois, matou, fez um banquete daqueles bois, com os aparelhos que os bois puxavam para arar a terra. Ele fez fogo, assou aquela carne, chamou o povo, fez uma festa, largou o seu negócio e foi seguir o profeta Elias. Loucura, insanidade total. Certamente as pessoas que ouviram aquilo falaram: esse homem é louco, deixou o seu negócio para seguir um religioso, para seguir algo que a gente não sabe o que vai dar. Mas vamos ver o que aconteceu com este homem. Capítulo 2, verso 1. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes, o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu o sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu o sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: não, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas, e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pedistes. Todavia, se me vires, quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro.
E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo, Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Amém. Esse texto, meus queridos irmãos, Igreja do Senhor, e você que me assiste na TV, é um texto maravilhoso, um texto que nos ensina muita coisa. Ele fala da jornada, de um momento da jornada do relacionamento entre dois homens, um profeta e um discípulo do profeta, um líder de Deus, um homem de Deus e um discípulo deste homem de Deus. O método de Deus de formar novos líderes é através do processo de discipulado. Deus forma novos líderes através da mentoração de líderes mais maduros. Os líderes mais maduros mentoreiam, instruem, ensinam os líderes mais jovens, mais novos, para que eles também possam cumprir o chamado de Deus, o projeto de Deus, o propósito de Deus nas suas vidas. E é este o caso. Estes dois homens estavam juntos e Elias, o profeta de Deus, simbolizava a voz profética, simbolizava a igreja, simbolizava o próprio Deus. Eu quero que você se lembre que neste tempo a Bíblia não estava pronta. O máximo que eles tinham da Bíblia que hoje eu e você temos à nossa disposição, talvez eram os escritos de Moisés, a lei, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico. Então a Bíblia toda, nesse formato que eu e você temos ela à nossa disposição hoje, eles não tinham. Então, a nação de Israel, uma nação jovem, recém-formada, que veio do chamado de Deus sobre Abraão, o homem de Deus, o patriarca da nação de Israel, aquela nação, ela se guiava através dos profetas que Deus levantava ao longo dos anos da história. Deus foi levantando profetas, e estes profetas, eles tinham uma função dupla. Eles eram profetas, aliás, mais do que dupla, porque a sociedade deles, até então, pouco tempo antes disso aqui, era uma sociedade teocrática. Deus era o rei, ele era Deus e rei e senhor sobre eles. Deus legislava, e Deus usava os sacerdotes, e Deus usava os profetas. Então, os profetas, eles tinham uma função muito importante naquela sociedade. Eles traziam a direção de Deus para a nação, para o povo, para as famílias. Eles levavam o clamor do povo para Deus, eles eram intercessores diante de Deus, né, das realidades do povo. Eles clamavam a Deus pelo povo, mas eles eram também uma espécie de governador, de presidente da nação, porque tudo passava pelo direcionamento dos profetas. E mesmo no tempo dos reis, os reis dependiam muito dos profetas. Quando era tempo de guerra, que eles iam para as guerras, os reis que tinham temor de Deus, eles não saíam com seus exércitos a guerrear, se antes eles não estivessem debaixo de um direcionamento do profeta. O profeta dizia: podem ir, Deus está com você, rei, Deus está com o seu exército. Aí eles iam, porque eles tinham confiança para ir guerrear, para ir pelejar contra os seus inimigos. Então eles não faziam nada sem que Deus os direcionasse através do profeta. Hoje é assim. Nós não devemos fazer nada se Deus não estiver dando uma direção para nós. Se Deus não te dirigiu, não saia, não vá, não se aventure. Mas se Deus falou, vá, porque Deus vai te dar bom êxito, Deus vai te dar vitória. Então o grande desafio nosso, como era o deles, é ouvir a direção de Deus. Eu devo sair? Eu devo fazer isso? Eu devo tomar essa decisão? Ou não? E esperar que Deus fale conosco. É interessante porque uma coisa é eu chegar diante de Deus com as minhas demandas, com os meus alvos, com os meus pedidos, e colocar diante de Deus em oração, em jejum, em clamor. Outra coisa é Deus falar comigo e me dar a resposta do meu pedido. Querido, se Deus não falar com você, Ele já está te dando uma resposta. Posso ouvir um amém seu? Quando você fala com Deus e Deus não falou, não deu resposta para você, preste atenção numa coisa: o silêncio de Deus é uma resposta. Deus está falando para você: fica quieto, não vá. Você entendeu isso? Isso é muito precioso, saber ouvir a voz de Deus. Mas vamos falar aqui dos nossos irmãos. Eliseu, então, ele queria algo
ele tinha um sonho, uma meta. Quantos aqui têm sonhos, metas e alvos na sua vida? Nós temos sonhos em várias direções da nossa vida. Na vida profissional, na vida familiar, na vida ministerial, na vida espiritual. E é natural isso, é bom ter sonhos, é preciso, é necessário. Por isso que nós estimulamos todos a fazerem seus livros dos sonhos. Aliás, no final do mês nós vamos entregar para todos a agenda do sonho para 2015, para você fazer os seus alvos, para você estabelecer as metas para o ano novo que virá. Mas, queridos, é importante também, quando estabelecemos as metas para o ano da nossa vida, que é um ciclo muito importante, um ano são o quê? 365 dias. É um ciclo de vida para nós. E nós estabelecemos as metas, mas precisamos saber o seguinte: não adianta você somente estabelecer as metas e não correr atrás. Você precisa estabelecer, mas você precisa saber o que você deve fazer, o que você pode e o que você precisa fazer para alcançar as suas metas. Você precisa de um direcionamento de Deus, você precisa da bênção de Deus, mas você precisa também de ter postura, você precisa de ter atitudes. Tem muitas coisas que às vezes nós não recebemos na nossa vida, porque não temos a atitude devida para receber aquilo que estamos pedindo para Deus. Amém ou não? Então Eliseu tinha seu alvo, sua meta. Ele queria a unção que estava sobre o seu líder. Eliseu admirava o seu líder, o profeta Elias. E surgiu aquele comentário: Deus vai levar Elias. Eliseu falou: chegou a minha hora. Deus vai levar o meu líder. Era troca de liderança. Era o momento de sair um líder e de entrar outro. Era momento de sucessão no ministério profético, que era um ministério extremamente importante, né? Então, aqui no versículo 1 fala: quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu em companhia de Eliseu. Eles partiram de onde? Gilgal. E aí, Elias disse para Eliseu, o líder disse para o discípulo: fica aqui, porque eu vou para Betel. Deus me mandou ir para Betel. Eliseu falou: meu líder, eu não vou ficar, eu vou com você, eu estou pronto para ir com você. Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Ele estava preocupado: e se esse homem for levado e eu não estiver junto? Eu preciso estar junto, porque eu quero algo mais na minha vida. Ele estava atento, ele tinha uma atitude, porque ele queria a bênção de Deus na vida dele. Amém ou não? E ele entendeu que ele precisava estar junto do líder dele, junto do profeta Elias. Sabe, Betel tem um significado. Betel significa casa de Deus. Você está na casa de Deus. A casa de Deus é um lugar maravilhoso. A igreja é o lugar onde Deus fala conosco, onde Deus restaura a nossa vida, onde Deus cura a nossa alma, onde Deus coloca sonhos no nosso coração. Quantas pessoas chegam para a igreja enfermas fisicamente, são curadas, chegam enfermas emocionalmente, são curadas, chegam na igreja sem expectativa nenhuma de vida, Deus coloca expectativas, Deus coloca sonhos. Eu sou uma dessas pessoas. Eu cheguei na igreja, quando eu me converti, queridos, eu não tinha expectativa de nada. Se o rio corresse para baixo ou corresse para cima, para mim estava tudo do mesmo jeito. Mas Deus mudou a minha história, Deus me deu um sonho, Deus me deu uma razão de viver, e eu sou um homem feliz hoje. Mas eu não era assim. Com 21 anos de idade eu não era um jovem feliz. Eu era um jovem fracassado, eu era um jovem em crise, mas Deus mudou a minha história. E naquele tempo eu buscava resolver o meu fracasso, a minha dor interior, o meu sentimento de frustração nas bebidas. Com 21 anos de idade, eu era funcionário do banco, era bancário na época. Final de semana, eu invernava nas bebidas. Era eu e os meus amigos do banco. A gente já saía do banco e ia direto para o boteco. E aí de sexta para sábado, a gente às vezes amanhecia na rua tomando cerveja e fazendo e aprontando. E achava que aquilo era muito bom, mas eu não tinha expectativa de nada. Não guardava dinheiro, não pensava no amanhã, não me importava em estudar, tanto que eu não concluí meus estudos superior antes de casar, aliás, antes de converter. Vivia a minha vida assim, de qualquer jeito, né? Levando a vida de qualquer forma, de qualquer jeito. Mas eu entrei na igreja, Deus mudou a minha história. Amém ou não? Agora,
mas a vida continua. A gente entra na igreja, o primeiro momento é muito bom, o primeiro amor, revisão de vida e tal, mas a vida continua. Aí Elias chega para Eliseu e fala assim, verso 4, fica aqui na igreja, Elias, tá bom, não tá? Fica aí. Eliseu, eu vou para Jericó. Eliseu falou, não, eu vou com você. Então, certo, como o Deus vive, né? Como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Agora, Jericó significa outra coisa. Jericó significa lugar baixo, significa quebrantamento, lugar de quebrantamento. Querido, Deus, primeiro Ele nos recebe, nos acolhe, nos ama, e Ele nunca vai deixar de nos amar, mas depois Ele passa a gente por um processo de quebrantamento. Ele nos aquebranta interiormente, nosso orgulho, nossa vaidade, nosso egoísmo, todas aquelas coisas da humanidade do homem, Deus tem que tirar. Se você quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, essas coisas têm que sair de dentro de você. Então Deus espreme a gente, e Ele leva a gente lá para Jericó, lá para o lugar baixo, lá para o lugar de quebrantamento, né? A gente fica quebradinho. E isso, se você estuda a história dos homens de Deus, você vai ver que todos os homens passaram por isso. Moisés, quando ele foi chamado por Deus, ele entendeu que ele era um instrumento de Deus, ele quis agir na força do braço, ele quis tirar o povo do Egito no braço, na força, porque Moisés era guerreiro, ele foi treinado na casa de Faraó, ele foi treinado na espada para guerrear, e ele foi querer tirar o povo, ele matou um egípcio, que estava oprimindo um dos israelitas, depois ele foi apartar a briga entre dois israelitas, da nação dele, e os caras deram a dura nele, falou, quem que você está pensando que você é, Moisés? Você quer matar algum de nós como você matou o egípcio ontem? E aí Faraó foi em cima de Moisés, e Moisés fugiu e foi para o deserto. Meu irmão, Moisés ficou 40 anos no deserto. 40 anos no deserto foi o Jericó de Moisés, o tempo de quebrantamento. Aí depois de 40 anos, Deus chega para Moisés numa sarça, e começa a falar com Moisés. E Moisés, aquela sarça pegando fogo, chamou a atenção de Moisés, era algo espiritual, sobrenatural. Uma sarça, uma plantinha do deserto, estava ali pegando fogo, mas não se consumia. E Moisés ficou olhando aquilo de longe e falou, mas que coisa interessante, a planta está pegando fogo, mas ela não se consome, ela continua intacta. E ele chegou para ver. Quando ele chegou pertinho dela, ele escuta uma voz, Moisés, Moisés, tire as sandálias do pé, porque o lugar que você está é terra santa. E Deus começa a falar com Moisés, vem, eu vou te enviar a Faraó, e você vai tirar o meu povo do Egito. 40 anos tinha se passado, 40 anos atrás Moisés sabia que isso era o desejo de Deus para ele, esse era o chamado de Deus para ele, mas Moisés fracassou no primeiro momento, porque ele foi na força do braço dele. Glória a Deus, amém. Eu espero que essa palavra tenha tocado o seu coração e tenha despertado fé na sua vida, para você viver uma experiência nova no seu viver diário, na sua vida cotidiana, nesse novo ano, né? Você pode decidir, eu vou viver uma vida vitoriosa, né? Essa decisão, esse posicionamento, ele é muito importante, porque Deus, ele só pode nos abençoar em cima da nossa postura, em cima da nossa decisão. Então, meu querido, minha querida, você que participou aí comigo do programa de hoje, nesse momento eu quero te convidar para o nosso momento de oração, nosso momento de fé. E é um momento que eu quero convidar você para tomar uma decisão. A partir de hoje, eu vou entrar nesse novo ano, 2015, com essa decisão no meu coração, a decisão de vencer. Em todos os meus projetos, eu vou entrar com esse pensamento e com essa fé. E Deus vai me ajudar e eu vou vencer. Amém? Então vamos lá, vamos para o nosso momento de oração. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero nesse momento me unir a todas as pessoas que participaram comigo do programa de hoje e pedir, meu Pai, que o Senhor esteja ajudando, fortalecendo, animando o coração de cada uma dessas pessoas, para que este ano que se inicia, meu Deus, 2015, seja um ano diferente, seja um ano, meu Deus, em que as pessoas, meu Deus, possam caminhar ao teu lado. Que cada uma dessas pessoas que estão agora dizendo no seu coração, dizendo eu vou ter uma atitude diferente neste novo ano, meu Deus, que elas sejam marcadas pela graça do Senhor,
e que elas consigam experimentar coisas novas. Eu oro pelas pessoas enfermas, eu oro pelas pessoas que estão passando por lutas nas suas casas, nos seus lares, ministrando força, saúde, alegria e a força que vem do Senhor. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos. Amém e graças a Deus. Meu querido, você que esteve aí comigo, minha querida, eu desejo aí, olha, um finalzinho de ano abençoado e um início de ano super abençoado. Que Deus esteja com você, com a sua família, boas festas, bom início de ano, né? Fica aí o nosso convite para você de Uberlândia estar conosco aqui nos nossos cultos, vai ser um prazer te receber. Nossa equipe, nossa igreja está de portas abertas para receber você. Nossa programação está aí no seu rodapé e nós estaremos aqui à sua disposição. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o nosso próximo programa ou aqui na igreja, se Deus quiser.